Pronto. Então, eu estou aqui fazendo as atividades da afirmativa, do roteiro de atividades. Primeira frase, you are, mais adjetivos. Então, esse é o verbo to be. Vou utilizar sempre 3 frases. Por que eu estou utilizando sempre 3 frases? Porque eu vou utilizar cada auxiliar. Quando eu tiver 3 auxiliares, eu vou ter exemplo dos 3 auxiliares. Quando tiver 2 auxiliares, eu vou estar utilizando só de 2. E quando tiver 1, vai ser 1 para todos os 3 sujeitos. Mas o padrão que a gente vai trabalhar aqui nas afirmativas é sempre 3 sujeitos. E aí, seguindo a forma you are mais adjetivos. Então, vai ser tanto am, quanto is, quanto are, eu vou utilizar mais adjetivos. Qual é a finalidade? Descrever como as pessoas são e como estão. Primeira frase eu já fiz aqui. I am hungry and tired. Eu estou com fome e cansado. Segunda frase, she is. Eu vou dizer assim, she is beautiful. Ela é bonita. Se eu quiser acrescentar outra coisa, eu posso dizer aqui, she is beautiful and boring. Ela é bonita e chata, né? Não pode ser perfeita completamente. E they are, eles estão. Eu posso dizer também, além de adjetivos, eu posso utilizar outras coisas, como por exemplo, eles estão em casa. Então eu vou dizer they are at home, tá? Então aí você já tem 3 modelos do que você pode fazer com a sua frase, ok? Alguma pergunta até agora nesse primeiro? Não. Tudo ok, né? Sim. Ok, vamos lá. Segundo, eu digo assim, you are mais terceira conjugação. A terceira conjugação, a partir de agora, toda vez que aparecer aqui conjugação, eu vou utilizar ações, tá? Então, eu vou pegar qualquer uma dessas ações aqui e vou colocar ing, que representa a terceira conjugação. Por exemplo, eu vou dizer aqui, chegar em casa, vou utilizar chegar em casa. Chegar em casa eu tenho get home. Então eu vou dizer que eu estou chegando em casa. Alguém liga para mim e pergunta, onde é que você está? Eu vou dizer, estou chegando em casa. Então eu vou dizer, vou pegar o verbo e colocar ele na terceira conjugação. Só que tem uma coisinha. Quando eu pego um verbo que termina com consoante, vogal e consoante, olha só, como esse aqui, que na verdade ele é a construção dos 3, consoante, vogal, consoante, eu duplico essa última consoante e acrescento em ing, tá? Então tem que terminar com consoante, vogal, consoante. É uma regrinha básica, tá bom? Então eu vou dizer I'm getting e lá está dizendo só home. Não tenho nada entre get e home. Então eu vou dizer I'm getting home. Pronto, estou chegando em casa. Acabou minha frase aí, né? Se eu quiser acrescentar um fim, eu posso dizer I'm getting home now. Estou chegando em casa agora, né? Então eu coloquei um fim. Em inglês, a formação de inglês é muito interessante porque não só de inglês, mas a maioria das frases eu começo com o início, que é esse aqui, I am. Todos os inícios eu estou colocando aqui no nosso exercício. Getting home é o meio da frase, é a ação. E o now é o fim da frase, ele explica a condição que eu estou chegando em casa. Então, I'm getting home, eu estou chegando em casa com 3 partes. Toda frase, basicamente, eu posso utilizar 3 partes, início, meio e fim. Vou dizer ela agora, X, o que ela está fazendo? Eu vou dizer aqui que ela está, vou pegar essa ação aqui, falando com alguém. Eu vou colocar aqui um amarelinho para mostrar as partes que eu já utilizei, tá? Então, já usei chegar em casa e agora eu vou dizer que ela está falando com alguém. Porém, esse alguém, eu vou substituir Maria. Eu vou colocar somebody, talk to somebody. Eu vou substituir somebody por Maria. Então, eu vou dizer que ela está conversando com Maria. She is talk. Não se aplica aquela regra, né, do consoante, vogal, consoante. Então, eu posso seguir o ing tranquilamente. She is talking to Maria. Ela está falando com Maria. Repare que esse to aqui vai ser o com para o verbo conversar, tá? Então, she's talking to Maria. Ela está falando com Maria.
Aí eu posso colocar um fim se eu quiser. Ela está falando com Maria como? Ela está falando com Maria na janela? Ela está falando com Maria no carro? Onde ela está falando? Posso também dizer que ela está falando no telefone. On the phone, tá? Então, ela está falando com Maria no telefone. Por que eu estou colocando um fim nas frases, tá? Então, ó, vou sinalizar aqui direitinho. She is é o início. Talking to Maria é o meio da minha frase. E on the phone é o fim da minha frase. Eu estou colocando o fim porque muitas pessoas têm dificuldade de utilizar essa preposição aqui, ó. On, às vezes a pessoa utiliza on, às vezes a pessoa utiliza in. Ela não sabe, ela fica perdida. A dica é, para utilizar a preposição, você já tem que ter o fim dele completo. Você não pode só utilizar não pode só aprender o on. Você tem que aprender o on mais do que ele leva, tá? Como, por exemplo, em casa aqui é um fim. Só voltando aqui a frase, em casa aqui é um fim. Só que eu não poderia aprender só o at, tá? Eu tenho que aprender o at mais alguma coisa. Então, essas preposições, o erro que é cometido é que as pessoas querem aprender as preposições sozinhas, mas as preposições sozinhas, elas mudam a tradução de acordo com o que vem antes com o que vem depois. Um exemplo do que vem antes é o talking to, tá? Talking to aqui está sendo traduzido como conversar com. E o com, muitas vezes a gente conhece ele como with, W-I-T-H. Mas neste caso, ele vai mudar a tradução para to. Por causa de quem? Por causa do verbo que vem antes. Tá? Então, uma preposição, para finalizar essa parte de preposição, esse ganchozinho, a gente só pode aprender a preposição com o que vem antes ou com o que vem depois. A preposição sozinha de jeito nenhum, porque ela muda de tradução o tempo todo. E a gente vai ver nesse exercício aqui que ela vai mudar o tempo todo de tradução. Então eu já tenho que aprender junto. Só que assim, se você for procurar algum material em inglês na internet ou em algum outro lugar, que você vai achar a preposição antes ou a preposição com o que vem depois dela, você vai ter muita dificuldade de encontrar. Você vai encontrar muito pouca coisa. E por isso que eu fiz um catálogo, né? Eu comentei com vocês na última aula, eu havia feito um catálogo, e esse catálogo que eu fiz tanto com a preposição com o objeto vindo antes da preposição, quanto o objeto vindo depois da preposição. Então eu fiz esse catálogo bonitinho. Inclusive ontem eu comecei a fazer uma lista de conteúdo diário que você precisa memorizar. Eu vou postar no canal depois, assim que a aula terminar, eu vou postar esse convite para você clicar e ir direto lá e aprender. Todos os dias eu vou colocar uma quantidade de palavra, tá marcando lá dia 1, dia 2, eu já coloquei o dia 1 e dia 2. Eu sempre vou colocar um dia na frente. E aí para você, por exemplo, que ações são essas? São tipo essas ações que tem aqui do lado, tá vendo? Eu coloquei elas lá no Quizlet porque você já vai ver em português e em inglês. Então eu coloquei uma quantidade por dia. Por exemplo, por dia eu coloquei para você memorizar 15 ações. Você memoriza 5 de manhã, 5 de tarde e 5 de noite. Na verdade, não é uma memorização, basicamente. É um treino, é uma lista para você treinar todos os dias 15 novas ações. Por quê? Por que eu digo treino ao invés de memorização? Porque o treino, você não fica com aquela pressão de que você tem que memorizar aquelas 15 por dia. Eu não quero que você fique nessa pressão de memorizar 15 por dia, mas eu quero que você fique na pressão de treinar 15 por dia, sem o compromisso de você ter a obrigação de memorizar elas. Porque se você ficar na questão de você, tem que memorizar, você vai ficar meio louco, vai ficar meio uma paranoia. Então, eu prefiro que você treine 15 novas todos os dias. Né? Então você vai treinar 15 novas todos os dias. Mas vamos lá, deixa de papo, vamos lá para a letra C. Eles ou elas estão fazendo alguma coisa. Vou dizer que eles estão fazendo compras. Vou pegar aqui o fazer compras.
Fazer compras em inglês é go shopping, porém eu tenho que colocar o go na terceira conjugação, porque ele pede terceira conjugação. Então eu vou dizer they are going shopping. Olha o que aconteceu nessa frase aqui. Eu vou ter dois gerúndios juntos numa frase. Repare que o shop aqui, ele tem dois P's. Por que ele tem dois P's? Porque o shop sozinho, a palavra shop é essa aqui, ó. Tá, deixa eu marcar aqui direitinho. A palavra shop, que é fazer compras, é só essa aqui. Só que ela termina com H-O-P, ou seja, consoante, vogal, consoante. E ao acrescentar, eu vou duplicar aqui essa última consoante. Então vai ser shopping. Go shopping significa ir às compras. Então esse shopping aqui seria compras. Só que, como eu estou usando, ele está pedindo verbo na terceira conjugação, e o verbo na terceira conjugação é sempre a primeira palavra de uma ação, então eu vou colocar ing também. Aí ficou dois INGs aí, uma coincidência em inglês. Ok? Mas a formação é essa. You are, I am, she is e they are, mais terceira conjugação da ação. Alguma pergunta até agora? Só fazer uma pergunta. Aqui quando você colocou, traduziu, assumiu a tela aqui, mas somebody, boy, Somebody, tradução. né? Somebody. Talk to somebody. Tá, o que quer dizer essa palavra? Conversar com alguém. Ah, tá. Somebody é conversar com alguém. Isso. Aí eu troquei por Maria, né? Tá, ok. Eu só queria saber. Ok. Eu passei, na verdade, essa semana 2 apostilas. Eu passei essa apostila aqui, que eu fiquei de passar no sábado e acabei passando na segunda, né? Aí eu coloquei lá no grupo do English Connect do Telegram. Você recebeu essa apostila? Sim, já está gravado já as duas. Parece que tem umas 75 páginas, alguma coisa assim, né? Nessa pegada aí. Eu acho que é 122. Tem uma 122 é do texto. 122 é do texto e 75 era essa que eu coloquei, que tem esse exercício que eu estou fazendo aqui na tela agora. Entendi. Você pegou esse? Eu acho que é a introdução, né, de tudo, não é? Que tem como se fala, o índice e depois vem as lições. Isso, eu acho que tem que ser essa, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas se não for, eu posto de novo lá, não tem problema. Vamos para o número 3 agora. Tá, número 3, está aparecendo aí na tua tela o número 3? Sim. Tá bom. Número 3 é o you, mais primeira e segunda conjugações. Como é que vai funcionar? Vamos fazer uma frase aqui para a gente entender. Primeiro eu tenho que focar no que está descrevendo. Descreve o que as pessoas fazem. Então, o que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho que colocar a minha rotina. Por exemplo, a minha rotina eu tenho aqui, vou pegar aqui, ir para a igreja. Go to church. Então eu vou colocar aqui, I go to church. Eu vou para a igreja. Agora eu vou colocar um fim. Aos domingos. On Sundays. I go to church on Sundays, tá? Segundo, o segundo é o he, tá? He, vou pegar aqui um he, deixa eu ver. Ler um livro, read a book. Vou pegar aqui. Agora vai entrar segunda conjugação. Reads a book na cama, in bed. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Entrou o S aqui, é segunda conjugação no verbo. E quando é que acontece isso? Quando é que entra essa segunda conjugação? É nesse número 3 aqui, nesse tempo, quando eu descrevo o que as pessoas fazem, porém quando eu me refiro à terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Tá? Então, toda vez que eu me referir a he, she e it, eu vou colocar esse S, o verbo leva esse S. Para as outras pessoas não leva, só leva para he, she e it. Então eu digo, he reads a book in bed. Ele lê um livro na cama, ok?
Agora o they aqui é outra pessoa, é terceira pessoa do plural. Esse fenômeno só acontece com a terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui Maria reads a book in bed, também levaria o S. Se eu colocasse qualquer outra ação, essa outra ação também levaria um S. Né? Só acontece isso para terceira pessoa do singular. Agora eu vou colocar they. O que eles fazem? O que eles fazem na rotina dele? O que eles fazem todos os dias? Eu vou colocar aqui pagar uma conta ou pagar conta. Pay a bill. Vou dizer que eles pagam conta. They pay a bill. Eles pagam uma conta. Agora eu vou colocar um fim. Eles pagam uma conta todos os meses. Every month. Todos os meses. Pronto. Já fiz meu número 3 aí. Então você pode pegar isso como exemplo também e fazer. À medida que você vai fazendo o exemplo, você vai fazendo com outras ações, tá? Para você ter essa variação na hora do exercício. Alguma perguntinha sobre o número 3? Você viu que eu não fiz muita coisa diferente, só foi diferente na letra B, que entrou o he, she, it, né? Aí eu acrescento S. Vou agora para o número 4. Olha lá, vai começar a ficar muito mais fácil agora. Agora a gente vai entrar numa rotina de exercício que vai ficar super fácil. You like to, mas primeira conjugação. Descreve o que as pessoas gostam de fazer. Vou colocar aqui o meu primeiro. I like to. Eu gosto de. Vamos ver que eu gosto de ouvir música. Ó, vou pegar aqui listen to music. Então, I like to listen to music. Eu gosto de ouvir música. Music. Escreveu 2 vezes aí. I like to, I like Eita, foi mesmo, ó. Acho que eu fui no impulso aqui da coisa. I like to... Deixa eu tirar por aí. Listen to music. I like to listen to music. Vou colocar aqui pela manhã, um fim. In the morning. Você pode aproveitar esses fins que eu estou colocando na frase depois para ir colocando na tua também, não tem problema. Entendeu? Por exemplo, eu poderia gostar de fazer outra coisa de manhã. Eu poderia colocar aqui ler um livro. Eu gosto de ler um livro de manhã. Então eu diria I like to read a book in the morning. Né? Poderia colocar assim também, não tem problema nenhum. Letra B. Olha o que acontece aqui na letra B. Já tem um Szinho aqui, tá vendo? She likes to. Por quê? Porque toda vez que eu falar nesse tempo presente, eu vou colocar o S para a pessoa. She likes to. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de sair, go out. Ela gosta de sair aos fins de semana. She likes to go out. Já usamos aqui o fim de semana. Deixa eu ver aqui se usamos mesmo. Não, acho que a gente não usou o fim de semana ainda não. Não, beleza, mas eu vou usar agora. Ela gosta de sair no fim de semana. She likes to go out on weekends. Ok? Ela gosta de sair ao fim de semana. Eu vou sempre procurar colocar o fim na frase, porque quando você tem um fim na frase, ela se torna uma frase mais completa e mostra a sua fluência de uma forma melhor, tá? Letra C. They like to. Eles gostam de. Vou usar aqui ir à praia. Go to the beach. They like to go to the beach. Eles gostam de ir à praia. Vou colocar agora no sábado pela manhã. On Saturday morning. They like to go to the beach on... Corretor consertou. Pronto. Agora não conserta mais. They like to go to the beach on Saturday morning. Então, eles gostam de ir à praia no sábado pela manhã. Olha só, não entrou palavra pela aqui, não entrou nada. Sábado de manhã é Saturday morning. Ok? Quinto, alguma dúvida sobre o 4? Não. Ok, vamos ao quinto agora. Você está percebendo que não é tão complicado fazer esse exercício, né? Uhum. Bem, a meta é você fazer esse exercício a maior quantidade que você puder fazer durante a semana.
Porque quanto mais você faz, você está treinando aqui. Na verdade, você não tem que pensar em o que eu boto aqui, o que eu faço isso. Não, você não tem que pensar, você tem que só treinar. Pegar isso aí, treinar, até você ficar familiarizado em montar frases, tá? Vamos lá. Quinto, you want to mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas querem fazer. Ó, no anterior, descreve o que as pessoas gostam de fazer. Nesse agora, descreve o que as pessoas querem fazer. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu procurar uma ação. Eles querem se divertir. Have fun. Então, melhor, eu quero me divertir. I want to have fun. Eu quero me divertir. Vou colocar assim, hoje. Eu quero me divertir hoje. Today. I want to have fun today. Eu quero me divertir hoje. Letra B. She wants to. Ela quer. O que ela quer? Ó, o S, lembrando o S de novo. Ela quer... Eu vou colocar aqui uma frase engraçada. Se livrar de alguém. Get rid of somebody. Só que eu vou trocar esse somebody aqui. Eu vou trocar o somebody... que ela quer se livrar de alguém ou de alguma coisa, tá? Ela quer se livrar, vou colocar aqui, do namorado, né? She wants to get rid of. Ela tem um namorado, só que ela quer terminar o namoro, não sabe como. Então vou colocar aqui, vou dar uma ajuda para ela. She wants to get rid of. Como o namorado é dela, eu vou colocar o her, que significa dela. E depois boyfriend. Boyfriend. She wants to get rid of her boyfriend. Ela quer se livrar do namorado. Letra C. O que eles querem fazer? Vou colocar aqui. Eles querem tomar banho. Take a shower. Vamos lá. They want to take a shower. Shower. Mas como é que eles querem tomar esse banho? They want to take a shower later, mais tarde. Later. They want to take a shower later. Coloquei um fim aqui, ok? Muito simples, muito fácil. É só pegar e ir colocando e montando as frases. Então, assim, o método todo que eu preparei, o inglês todinho, ele foi preparado justamente para você só ir montando. E pegando, montando, pegando e montando. Para quê? Justamente para que você... o inglês ele tem que ser uma coisa de treino. É como você vai para academia, por exemplo. Você chega lá, o instrutor diz, olha, hoje você vai fazer exercício tal e exercício tal. Vai trabalhar só as pernas. 3 exercícios só para as pernas. Então você vai focar naqueles exercícios só para as pernas. Aqui é a mesma coisa. Hoje a gente só vai focar na afirmativa. Essa semana a gente vai focar na afirmativa. E aí a gente vai fazendo, né? Então o exercício está pedindo que eu use primeira conjugação, então eu vou usar a primeira conjugação, sem alterar nada. Então vamos lá. Primeiro aqui, letra 6, you have to, mais primeira conjugação ainda. Descreve o que as pessoas têm que fazer. O que eu tenho que fazer hoje? I have to, eu tenho que trabalhar muito. Trabalhar muito está aqui, work hard. Eu tenho que trabalhar muito. Então, eu vou colocar I have to work hard. Agora, eu vou colocar um fim. Eu tenho que trabalhar muito hoje. Hoje eu já usei, que é today. Vou memorizar esse aqui, esse today. Já foi uma palavra de hoje. I have to work hard today. Eu tenho que trabalhar muito hoje. E ela? Ela tem que fazer o quê? Eu vou pegar aqui e tomar uma decisão. Make a decision. She has to make a decision. She has to make a decision. Aí eu vou colocar a decision. Faltou aqui. Decision. She has to make a decision. Ela tem que tomar uma decisão sobre o quê? Sobre o trabalho, tá? Então, esse sobre o trabalho vai ser about the job, tá? Sobre o trabalho. Esse trabalho seria o emprego dela. Porém, no lugar desse D aqui, uma outra coisa que eu já vou aproveitar, eu posso colocar the job ou eu posso colocar também her job, significando o emprego dela. Por quê? Porque tudo tem dono. Em inglês, tudo tem dono. Então, she has to make a decision about her job. Qual que ficaria melhor? Ficaria melhor se eu utilizasse o her job, não o the job, tá?
Mas em caso, se eu não quiser especificar de quem é o trabalho, eu vou utilizar o the job. Porém, em inglês, tudo tem dono. Eu vou utilizar, por exemplo, como a gente falou aqui, ó, ela tem que se livrar do namorado. Em português, eu não digo do namorado dela. Eu só digo do namorado porque já subentende o namorado dela. Porém, em inglês, tudo tem dono. Então, quando você falar, por exemplo, eu digo assim, eu vou lavar o carro. Em português, não precisa ser, eu não preciso dizer meu carro. Mas em inglês eu digo, eu vou lavar meu carro. Porque tudo em inglês tem dono. A gente vai falar mais sobre isso adiante, tá? Letra C, they have to. Eles têm que. O que eles têm que fazer? Eu vou usar a última ação aqui. Eles têm que viajar. They have to travel. Viajar para, já está pedindo um lugar. Então eu vou colocar aqui um lugar. They have to travel to. Eles têm que viajar. They have to travel to. Eles têm que viajar para os Estados Unidos. USA. Eles têm que viajar para os Estados Unidos. Vou colocar um fim agora. Semana que vem. Next week. Semana que vem. They have to travel to USA next week. Olha o que aconteceu. Eu utilizei dois to's aqui. Porque o primeiro to ele está na questão de infinitivo. Ele está pedindo a primeira conjugação aqui, ó. Eles têm que viajar. O segundo to ele entra como a tradução do para, que é o destino, né? Então você pode até anotar isso aí. Para, no sentido de destino, algum lugar. Então, ó, they have to travel to USA next week. Vai acontecer muito isso em inglês, eu usar os dois to's. O primeiro to porque eu estou me referindo à ação, o segundo to porque eu estou falando de para, no sentido de destino. Ok? Alguma pergunta até agora? Não. Tá tudo bem, né? Ok. Pronto. E aí eu chego no 7, que é o último tópico do presente. Até agora a gente está falando do presente. Depois a gente vai entrar no passado. Então, ó. You need to. Você precisa fazer alguma coisa. Vou utilizar ainda a primeira conjugação. Eu vou dizer que eu preciso fazer. Vou procurar uma ação aqui. Eu preciso... deixa eu ver uma ação bem bacana aqui. Eu preciso fazer uma pausa. Have a break. Olha só que legal essa frase. Eu preciso fazer uma pausa. I need to have a break. Então, vou voltar aqui a frase. I need to have a break. Eu preciso ter uma pausa. Vou colocar um fim agora. Nesse momento. At the moment. Nesse momento. Opa, faltou o N. I need to have a break at the moment. Preciso fazer uma pausa nesse momento. Ou eu posso até utilizar uma frase, uma outra aqui, right now, que é muito utilizada pelos americanos. I need to have a break right now. Eu preciso ter uma pausa neste momento, neste exato momento. Então, right now significa neste exato momento. Uma palavra muito bacana para a gente aprender. Ok? Letra B. She needs to. Oi. Se você quiser colocar uma pausa no trabalho, também pode? Perfeito, exatamente isso. I need to have a break at work. Isso mesmo. Fica perfeito. Então, você está entendendo agora o ponto que eu quero chegar? É tudo montagem. Para a gente agora, em inglês, vai ser tudo montagem. Então, você tem que praticar essa montagem. É um quebra-cabeça de 3 partes. Início, meio e fim. A única coisa que você precisa fazer é obedecer a conjugação que ele pede. Isso. Toda vez que ele pedir primeira, você continua pedindo. Essas ações que eu coloquei no lado, é sempre primeira. Eu sempre vou colocar na primeira. Aí, quando ele pedir outra, a gente vai colocar. Vai lembrar daquelas conjugações e a gente vai colocando. E aí, esse exercício de hoje, ele vai treinar exatamente isso. Agora, o mais legal desse exercício de hoje é que, se você entender cada uma dos exercícios que eu fizer, cara, você já está no caminho da fluência, porque não vai ter mais nada em inglês além disso que eu estou dando essa aula hoje. Sempre vai ser isso, sempre vai ser essa coisa de você montar início, meio e fim. Então você só precisa praticar isso a semana inteira. Por isso que eu quis fazer esse exercício hoje, literalmente um por um, para que vocês pudessem entender que
dessa forma que a gente está estudando inglês, é só montar, montar, montar. E aqui a gente está aprendendo uma coisa legal, que a gente está aprendendo vários tempos de uma vez só. Você levaria, num curso tradicional, você levaria 3 anos para você fazer o que você está fazendo comigo hoje. Entendeu? Então, tipo, isso é o que é o bacana do curso. Você aprende nesse momento, exatamente agora, tá? Vamos lá, letra B. Ela precisa, o que ela precisa fazer? Vou procurar uma ação aqui. Ela precisa mandar um e-mail, send an email, né? Vou grifar aqui. Ela precisa mandar um e-mail, send an email, tá? Vou colocar aqui. She needs to send an email. Agora eu preciso de um fim, para o chefe dela. Esse para, que a gente acabou de falar, que é o destino, é o to. Então eu vou colocar o to. O chefe, na verdade, é dela. Então eu coloco dela primeiro e depois eu coloco o chefe. Tá? Eita, coloquei letra demais, meu pai. Ok. She needs to send an email to her boss. Olha só que frase legal. She needs to send an email to her boss. Muito simples, não fiz nada demais na frase, só coloquei o que eu tinha que colocar mesmo. They need to, eles precisam fazer algo. O que eles precisam fazer? Eles precisam sair de férias. Né? Sair de férias, go on vacation. Go on vacation. Se você quiser ir repetindo à medida que eu vou falando, não tem problema nenhum, tá? They need to go on vacation. Eles precisam sair de férias. Vou colocar aqui mês que vem. Ó, eu já coloquei aqui semana que vem, next week. Mês que vem, eu vou continuar colocando a mesma posição, next. Agora eu vou colocar mês. Month. Ó, aí eu já vou fazendo a ligação do que eu aprendi hoje. Por exemplo, eu já aprendi um mês aqui, que eu já coloquei mês aqui em algum lugar. Aqui, achei. Coloquei mês na letra 3. Não, no número 3. Letra C, month. Já tem aqui. Então, eu já peguei uma parte de uma frase e uma parte de outra frase e já montei outro significado. Olha que legal. They need to go on vacation next month. Eles precisam sair de férias mês que vem. Muito bacana. Isso, toda vez que eu vou montando alguma coisa nesse porte, eu já estou aumentando a minha capacidade de fluência, a minha capacidade de montar frases e ter a minha própria fluência. Ok? Vou agora entrar em outro tempo, que é o tempo passado. Tá? Em inglês, basicamente, são 5 tempos. Trabalhamos o primeiro tempo, foram 7 frases principais no tempo presente. Tá? 7 frases principais. Por que 7 frases principais? Tem mais? Não exatamente. Tá? Eu vou trocar os verbos. Eu estou usando o verbo querer, eu estou usando o verbo precisar. Eu vou utilizar outros verbos, porém, sempre vai estar dentro desses 7 tempos. Tá? Passado. O passado aqui, eu já vou ter alguns passados. O primeiro diz assim, ó, you went to. You went to mais lugar. Descreve para onde as pessoas foram. Eu vou dizer que eu fui para o trabalho. I went to work. Muito simples. Só vou colocar a palavra work. I went to work. Eu fui para o trabalho. Aí eu vou colocar um fim agora. Eu fui para o trabalho essa manhã. This morning. Ó, acabou. I went to work this morning. Eu fui para o trabalho essa manhã. Ela foi para onde? She went to church. Ela foi para a igreja com os amigos dela. With é com. Dela sempre vem na frente, que é her. Amigos, friends. She went to church with her friends. Ela foi para a igreja com os amigos dela. E eles foram para onde? Eles foram para casa. They went home. Ok? Agora eu vou explicar uma coisa sobre casa. Quando eu utilizar a palavra casa, eu não vou utilizar to. Eu utilizo to para muitas coisas. Mas quando eu falar casa, eu vou dizer somente they went home. Eu não uso to. Ok? Tudo bem até aí, nessa primeira página?
Sim. Muito bem. Vou agora continuar na segunda página, exercício 9. You needed to. Você precisava, mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas precisavam fazer. Eu precisava fazer alguma coisa. Vou pegar aqui, olha, o fim de frase aqui, tá vendo? Tem bastante fim de frase aqui. Vou pegar uma ação ainda do primeiro lá. Vou voltar. Vou pegar uma ação. Eu precisava ir embora. Eu precisava ir embora é go away. Vou colocar aqui I needed to go away. Eu precisava ir embora. Agora eu vou pegar um fim aqui. Depois de amanhã. Eu precisava ir embora depois de amanhã. The day after tomorrow. Olha que legal. Olha o tamanho dessa frase. The day after tomorrow. Olha que frase bacana. Fiz, montei ela sem cometer o mínimo erro. I needed to go away the day after tomorrow. Eu precisava ir embora depois de amanhã. She needed to. Ela precisava. O que ela precisava fazer? Vou pegar mais outra ação aqui. Vou voltar para minha tabela de ação. Ela precisava passar as férias. Passar as férias. Spend your vacation. Aqui está passar suas férias. Suas no sentido você. Mas eu estou falando ela. Ela vai ser her. Então eu tenho que trocar esse your pro her na hora de colocar lá a minha frase. Então eu vou colocar aqui spend her vacation, porque as férias é dela, não é sua. Então eu vou colocar aqui, ó. She needed to spend her vacation. Ela precisava passar as férias com alguém. Vou colocar aqui, ó, with somebody, com alguém. Só que esse somebody eu vou trocar por outro tipo de objeto. Eu vou colocar aqui, com a família. With, mas só que a família é de quem? A família é dela. Então eu vou colocar o dela de novo na frente. Her family. Olha só. Ela precisava passar as férias dela com a família dela. She needed to spend her vacation with her family. Eu ainda posso acrescentar um fim. Quando? Ano que vem. Next year. Olha só o tamanho dessa frase, cara. Presta atenção. She needed to spend her vacation with her family next year. Então, o inglês é formado assim. Você vai formando com pequenas coisas. E esse exercício é justamente, à medida que eu estou fazendo, é justamente para você ver que tudo é simples. Você só vai trabalhar na questão de substituição em inglês. Quando você for fazer o exercício durante a semana, eu vou deixar gravado. Assim que terminar, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Vou criar um playlist lá para você entrar, para você assistir, dar pausa, voltar, fazer o que quiser. Teve um pessoal que estava pedindo assim, Ed, por favor, teve aí um bocado de aluno, não foi só um não. Tava pedindo para mim, Ed, tem como você gravar a aula? Porque 6 horas para mim é muito ruim, às vezes eu durmo tarde e tal. Eu falei, beleza, não tem problema. Hoje mesmo eu fui dormir, era 2 e pouca da manhã, era quase 3, que eu fiquei assistindo o filme com meus filhos aqui, passar um tempinho com eles. Só que eu não sabia que o filme demorava demais. Meu amigo, fui parar na cama 2h30 da manhã. Eu falei, caramba, eu tenho aula daqui a pouco. Foi na hora que eu postei lá que eu ia, o lembrete, né? O pessoal falei, caraca, mas tem que ir, compromisso, vamos lá. Ok? Letra C, they needed to. Eles precisavam, vou pegar uma outra ação aqui, eles precisavam ler o relatório, read a report. Read a report. Vamos lá, formar minha frase. They needed to read a report. Se você quiser, você pode ir fazendo também a sua frase no mesmo tempo que eu estou fazendo a minha, você vai fazendo a sua. Esse que é o mais legal. Porque se você perceber que você fez alguma coisa que achou meio estranho, você já me pergunta logo. E aí você pode até ler a sua frase para mim. E aí eu vou dizer, tá certo ou não tá, e já corrijo à medida que você está fazendo, para você ganhar aí um pouco de confiança. Tá, eles precisavam ler o relatório, deixa eu pegar aqui, de 2 em 2 dias, olha só que expressão de fim de frase legal. De 2 em 2 dias, vou colocar aqui, every 2 days. Every 2 days. Ok. They needed to read the report every 2 days.
eles tinham que ler um relatório a cada 2 dias, ou de 2 em 2 dias. Beleza, finalizei a frase. Vou agora para a 10ª. You mais 4ª conjugação. Agora é o momento de eu fugir um pouco. Estava muito dentro da primeira conjugação. Agora eu vou para a 4ª conjugação. A pergunta é, onde nós vamos achar essas conjugações? Essas conjugações, elas estão no Quizlet. Eu vou pegar aqui, vou abrir uma janela da internet, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho e já vou compartilhar para mostrar para vocês onde é que está esses verbos. Vou pegar aqui o meu Quizlet. Deixa eu compartilhar contigo, que eu acho que você não está enxergando essa tabelinha. Vou parar aqui. Olá, Rita. Rita entrou toda quietinha na sala de aula, toda reverente. Nossa, tudo bom, Rita? Oi lá, tudo jóia. Ok. Hoje eu estou ouvindo. Rita, tá um espetáculo aqui hoje. Que hoje eu estou Que ouvindo, estou maravilha, falando, tá uma coisa boa. tudo bem. Ok. Vou pegar aqui, vou compartilhar agora a tela do Quizlet para a gente ver, tá? Ok. Esse é a minha versão do Quizlet, tá no computador. Vocês podem utilizar no computador também, se vocês quiserem. Aí eu vou postar para vocês. Eu não sei se eu já mandei lá no grupo o link para vocês entrarem na parte de verbos. Aqui, ó. Tá vendo aqui o Quizlet? Uhum. Eu preciso desse aí. Pronto. Eu entrei, eu baixei um, mas eu não consegui mexer muito Não bem, não. conseguiram, tá? Vou mostrar depois como vai fazer. Ó, tem aqui verbos irregulares mais usados, verbos regulares e irregulares mesclados. Esses aqui são os verbos que eles podem ser tanto regular quanto irregular. E os verbos irregulares mais usados. Eu vou clicar nesse aqui, verbos irregulares mais usados. Vou clicar nele e vou te mostrar o seguinte. Esses verbos, eles estão lá. Aqui está dizendo alguma coisinha sobre os verbos, como que você vai utilizar esses verbos, tá? É muito bom ler isso aqui antes. Só que é o seguinte, você vai utilizar esse verbo aqui, ó. Esse é o regular, eu cliquei no regular. Era irregular que eu ia dizer, mas eu acabei clicando no regular. Esse verbo, por ele ser regular, ele termina com ed, tá? Então, toda vez que você colocar ele no passado, você só precisa colocar ed, tanto na 4ª conjugação quanto na 5ª conjugação. É tudo igual. Você só precisa colocar ed. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo act, tá? Eu clico aqui no som dele. Act. Atuar. Você ouviu aí? Não. Não, mas Não. é porque ele sai no meu. Eu não coloquei para sair no de vocês. Mas quando eu clico no alto-falante, ele fala em inglês, ele fala em português ao mesmo tempo. Tá? Ele fala tanto em português quanto em inglês. E aí, você vai colocar o ed nele. Acted. Vai terminar quando você diz assim, eu atuei. Eu vou colocar o ed para dizer passado. Tanto na 4ª quanto na 5ª conjugação. Isso para verbo regular, não tem problema nenhum. 4ª e 5ª conjugação, memoriza isso. Verbo, se quiser até anotar, é bom anotar. Verbo regular, 4ª e 5ª conjugação são iguais. Acrescenta-se ed. Apenas isso, tá? Agora, vocês moram perto de aeroporto aí, é? Tô ouvindo um avião querendo pousar aí. Eu moro quase perto. Ah, É legal. rota, né, de avião. É rota? Ah, legal. Agora eu vou aqui nos verbos irregulares. Vou clicar aqui no verbo irregular e vou te dizer o seguinte. Já vou começar te dizendo. A 4ª e a 5ª conjugação não são iguais na maioria dos verbos. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Então, ó, por exemplo, esse verbo que já está aqui, ó. Arise, arose, arisen. Se eu clicar nesse cartão, ele vira me dando a tradução, tá vendo? Isso aqui vai acontecer a mesma coisa no celular de vocês. Você clica, ele vira e dá a tradução. E ele também vai te dar o áudio da palavra para você ir treinando. Esse aplicativo é muito legal, porque você treina todas as palavras que você precisa treinar. Agora só o seguinte, nessa tabela de irregulares, eu coloquei aqui, tá vendo que só tem 3 verbos? Uhum. Então, esses 3 verbos é primeira,
quarta e quinta conjugação. Sempre vai ser assim, separado por vírgulas, primeira, quarta e quinta conjugação. Por que que não tem a segunda e nem a terceira conjugação? Ora, a segunda conjugação, eu só preciso acrescentar o S para todos os verbos. A terceira conjugação, eu só preciso acrescentar o ing para todos os verbos. Então, assim, para poupar eu de digitar muito, eu só coloquei a primeira, a quarta e a quinta. Então, percebam que a quarta e a quinta, elas são diferentes. Vou mostrar mais outros verbos, ó. Tem aqui uma parte interessante que tem que ler sobre os verbos, tá? E aqui, ó, tá vendo? Então, ó, awake, awoke é quarta. E a quinta conjugação desse pode ser 2, awoke ou awaked. Pode ser 2. Então, quando ele vier com barra dividido, significa que aquela conjugação pode ser uma ou outra, não tem problema. Tá? O verbo bake, por exemplo, é o verbo bake, baked, bacon. Tá vendo? Primeira, quarta e quinta conjugação. Tá? Olha o verbo to be. O verbo to be aqui é o be na primeira, was e were na quarta e o been na quinta conjugação. Sempre vai ser assim. Então, ele sempre vai estar dividido. Tá bom? Nessa tabela é sempre primeira, Quarta e quinta. quarta e quinta, é isso? Isso. Tá. Tá aqui, eu coloquei anotadinho, ó, para lembrar aqui, ó, tá vendo? Nesta ok. tabela adicionamos apenas as seguintes conjugações por ordem de escrita. Primeira, certo, quarta, certo, quinta. certo. Eu coloquei esse lembrete justamente porque às vezes a gente esquece, porque é muita coisinha, né? Mas são assim, são coisinhas simples. Só que às vezes, por ser coisinhas simples, a gente acaba confundindo. Entendeu? Vou voltar aqui o meu exercício. Vamos voltar lá o exercício? Vou voltar ao exercício. Sim. Vou colocar ele aqui na tela para compartilhar ele para a gente continuar. Ok. Poxa, que legal que eu estou ouvindo todo mundo, sabe? Semana passada eu fiquei aflitão, ó. Tava mudo. Nossa. Fiquei completamente mudo. Ok, vamos voltar ao exercício. Então eu vou usar agora, nesse 10, sempre no 10, eu vou usar a quarta conjugação. Segundo a tabela que eu acabei de mostrar para vocês, é o verbo do meio, tá? Então eu vou pegar aqui. O que eu fiz? Descreve o que as pessoas fizeram. O que eu fiz? Vou voltar lá. Eu jantei. Vou pegar jantar. Jantar em inglês são duas palavras. Have dinner. Só que esse verbo aqui, esse have, ele não é um verbo regular. Ele não vai terminar com ed. Ele vai ser uma outra forma própria, que eu vou colocar lá para vocês. Vamos fazer o exercício e já vou colocando. I, olha como ele fica no passado, had dinner. I had dinner. Eu jantei, vou colocar aqui há 1 hora. Eu jantei há 1 hora. 1 hour ago. Olha só. Então, eu jantei há 1 hora atrás, ou há 1 hora somente. 1 hour ago. Então, tudo que você quiser descrever que você fez há 1 hora, vai ser essa expressão aqui, você vai mudar. Se for, por exemplo, eu fiz há 3 dias. Eu jantei há 3 dias. I had dinner 3 days, no plural, 3 days ago. Ok? Eu sempre vou colocar esse ago, para dizer que o tempo passou, né? Há 3 horas atrás, 4 horas atrás, 2 dias atrás, 1 ano atrás. Eu vou colocar esse ago no final, tá? She, o que ela fez? Vou colocar aqui, ó. Ela, deixa eu pegar um verbo regular aqui, ó. Ela ligou a TV. Esse verbo turn, ele é o verbo regular. Então, ele termina com ed. Vai ficar turned. Ela ligou a TV. Vou colocar aqui. She turned on the TV. Ela ligou a TV. Agora eu vou colocar um fim aqui. Ela ligou a TV. Deixa eu pegar um fim que faça sentido. Ela ligou uma TV. At home. At home, em casa, beleza.
She turned on the TV at home. Ela ligou a TV em casa. Perfeito. Eles, o que eles fizeram? Vou pegar aqui. Eles gastaram dinheiro. Eita caramba, logo esse. Não podia ser o mais legal. Eles gastaram dinheiro. Spend money. Só que gastar dinheiro é um verbo irregular. Tá? Ou gastar dinheiro não. O verbo spend é um verbo irregular. Olha como ele vai ficar. They spent. Ó, no lugar do de, eu troco pelo T. Já é passado. Tá vendo por quê? Porque ele é um passado irregular. They spent money. Eles gastaram dinheiro muito rápido. Minha nossa, muito rápido. Não foi legal essa frase, ó. Very quickly. Very Isso é final de ano. Final de ano gasta dinheiro muito nem me rápido. fala, nem me fala. Quickly. Eita, coloquei 2C aqui, peraí. They spent money very quickly. Eles gastaram dinheiro muito rápido. Também eu poderia dizer que foi o dinheiro de alguém. Lembra que eu falei que tudo tem dono em inglês? Então, ó, they spent. Eu vou dizer que eles gastaram o dinheiro deles. Porque dela era her. Já aprendemos que dela é her. Agora eu vou colocar deles. Deles em inglês é their. Muito parecido com eles, tá vendo? Eles é they e deles é their. Eu só troquei o Y por IR. E outra coisa legal. Toda vez que você for dizer que algo é de alguém, por exemplo, o dinheiro é deles. Eu coloco primeiro deles, depois eu coloco o dinheiro. Não é como em português que eu diria assim, dinheiro deles. Em inglês fica assim, deles dinheiro. Entendeu? Sempre vai ser assim em inglês. Se eu fosse dizer assim, dinheiro dela, eu ia colocar her money. Por quê? Porque em inglês tudo tem uma ordem que não se muda. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se eu fosse colocar assim, eles gastaram meu dinheiro, como é que ficaria? My money. Exatamente. Então, olha só, onde é que está a posição de meu? A posição de meu está antes do dinheiro. Em inglês diz assim, tudo que tem uma frase, que tem uma posição, você não pode mudar de posição. Nunca mude de posição, apenas substitua. Então, my money agora vai ser their money. Entendeu essa parte sobre inglês? Nunca muda de posição. Isso ajuda demais a gente fazer, sempre produzir mais frases. Já está dando o nosso horário, que é 1 hora de aula, tá? Mas eu espero que vocês assim tenham entendido como é esse exercício, tá? É só montar. Montar. O que você precisa fazer é montar muitas frases durante a semana. O máximo de frases que você puder montar. Tá bom? Aí, se você tiver, assim, por exemplo, um problema. Poxa, Ed, eu quero ouvir o som das minhas frases, das frases que eu montei. Você pode utilizar o Quizlet para fazer isso. Você pode criar uma lista pessoal sua. Olha que legal. Você pode entrar no Quizlet, você pode pegar a sua frase e colocar lá. Ele vai te dar 2 partes para você colocar a sua frase. Você pode colocar a sua frase na parte de termo, que é o português, e pode colocar a parte de definição, que é inglês. O que vai acontecer? Quando você terminar a lista, quando ela estiver pronta, você der um OK e salvar a tua lista, você vai poder clicar em cartões e poder clicar no play. Ele vai passar todas as frases que você fez, ele vai colocar o áudio de todas as tuas frases. Olha que legal. Então, e outro detalhe, você vai ter aquela tua lista guardada para sempre do exercício que você fez para você ouvir na hora que você quiser. Olha que bacana. Então, é tipo assim, eu até costumo dizer para os meus alunos, olha, vocês vão fazer tantas frases, que vai chegar um momento que você vai publicar um livro de todas as frases que você fez. Então, você pode fazer a sua lista lá naquele aplicativo também. Você tinha uma pergunta, Reginaldo? Não. Eu que tinha, Rita, Ed. sim. É porque eu não consegui achar o exercício. Não conseguiu Você achar? colocou no Telegram. Não. Foi, coloquei no Telegram esse exercício aqui. Tá? Eu vou colocar lá de novo. Vou colocar agora. Acabei a aula aqui.
Já vou entrar lá, vou colocar o convite dos verbos, para vocês entrarem naquelas tabelas de verbos, e eu vou colocar esse exercício aqui que eu acabei de fazer com vocês. Eu vou colocar lá a apostila dele para vocês fazerem também, ok? Ok. Aí qualquer Obrigado. coisa você pode me chamar. Me chama lá no Telegram, ou qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp lá do grupo, pode chamar no WhatsApp também, não tem problema. Né? A única questão que eu não quis continuar com o grupo no WhatsApp é, por exemplo, toda vez que eu que entrava uma pessoa nova, eu tinha que repetir todos aqueles exercícios que eu já tinha postado. Nossa, eu tava ficando doidinho, eu tava perdendo às vezes uns 10, 20 minutos só procurando o exercício para postar para a pessoa. Né? E aí eu descobri o Telegram. E o pessoal me disse, o Telegram, você pode postar tudo que você quiser e ele vai continuar lá se a pessoa entrar depois. Eu falei, sério, não fala isso para mim. Aí me disseram isso, eu fiquei, cara, isso é tudo que eu precisava para as minhas atividades. Mas assim... só tá faltando familiarizar com o Telegram. Isso, exatamente. Você acredita que eu também preciso me familiarizar com alguma coisa? Porque eu ainda não aprendi toda. Mas de vez em quando eu tiro uns 30 minutos, eu sento ali, fico mexendo e tal. Aí eu descobri algumas coisas. Outra coisa também que para te ajudar a familiarizar no Telegram é entrar lá no YouTube e colocar algumas frases. Foi o que eu fiz, olha só, vou confessar o que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu vou colocar um vídeo assim, como usar o Telegram. Aí eu coloquei lá no YouTube, menina, o que apareceu de gente me explicando sobre como usar o Telegram. Foi muito bacana. Eu aprendi coisas assim que o pessoal que tinha me falado do Telegram nem sabia. Eu falei, olha só, tá vendo? Eu aprendi agora o pulo do gato, né? Ok. Gente, que vocês possam ter um ótimo sábado, um ótimo dia. Espero que tenham entendido como fazer esse exercício. Qualquer coisa, eu vou deixar ele, eu vou postar ele lá no canal do YouTube. Tá gravando, viu, Rita? Tô gravando tudo isso que a gente está falando aqui. Vou colocar lá no canal do YouTube para vocês assistirem mais tarde esse exercício e voltar a eles. Ó, nós paramos aqui no 11. Sábado que vem eu vou continuar do 11 até a gente finalizar ele, para que vocês possam ficar muito craques nessa atividade aí. Ok? Tá ok, obrigado, professor. Ok. Gente, qualquer dúvida durante a semana, por favor, me chamem mesmo. Não espere chegar até sábado, tá? Pode me chamar que eu vou estar lá. Um abraço para